Amigos do esporte, não, você não está no canal errado não, e o Valdir também não pintou os cabelos. Coube a mim hoje apresentar o programa, que o Valdir está numas férias coletivas, aproveitou um pacote de turismo e foi viajar para o Nordeste, parece que foi. Deixa eu ajeitar meu cabelo está meio estranho hoje, cara, né? Depois eu apresento o nosso entrevistado, mas está no ar o seu programa de esporte semanal e diário aqui na TV NH, canal 14 da NET, e também pela Rede Comunidade de Televisão e Vale TV para um monte de cidades pelo interior do estado. E a partir de agora, como diz sempre o Valdir, nós vamos falar de esporte. Vamos falar da dupla Grenal, que ganhou ontem, duas vitórias importantíssimas. Vamos falar de seleção brasileira. E também a gente vai falar sobre a Stock Car, Fórmula Truck, já que hoje é quinta-feira e é a noite do automobilismo. E também a gente vai bater um papo com uma grande fera das imagens, das chapas, das fotografias do esporte em geral no Rio Grande do Sul, que eu vou apresentar depois para vocês. Vamos começar falando então da dupla Grenal, o Grêmio, que buscou com a vitória de ontem a aproximação dos líderes do campeonato, o Corinthians e o Atlético Mineiro, com a vitória sobre o Atlético Paranaense lá no Couto Pereira. O Grêmio, que teve não posso dizer que é uma vantagem, mas ele diminuiu a pressão que ele sofreu ontem, já que o Atlético Paranaense não jogou na Arena do Atlético, jogou no Couto Pereira, e isso então serviu deu uma aliviada na pressão do Grêmio. O Grêmio com 2 gols, Douglas e Luan, e 1 gol do Evandro do Atlético Paranaense. O Grêmio começou botando uma pressão no Atlético, e aos 15 minutos o Eduardo, jogador do Atlético, arriscou um chute de fora da área e o Groi só acompanhou a bola passar por cima rapidinho, não teve nenhuma complicação. Aos 20 minutos o Galhardo cruzou e o Eraso entrou livre, não conseguiu fazer. Aos 28 minutos, chance do Atlético, Hernani recebeu o cruzamento, mas cabeceou alto. Luan, numa jogada individual, aos 31 minutos, ligou com Douglas, que estava livre e de cara com o goleiro Everton. Bingo, bola na rede. Placar aberto no Couto Pereira, e o camisa tricolor, o número 10 do tricolor, abriu o placar e fez o dele. O Furacão, aos 36, quase empatou, mas o Groi salvou. No primeiro minuto do segundo tempo, Juliano ligou rapidinho com o Luan, que fez o segundo do Grêmio. Aos 13, quase fez o terceiro do tricolor, o camisa número 7. O Atlético seguiu atucanando, posso dizer assim, e o Walter arriscou de fora da área, a bola não assustou o Thiago, que entrou no lugar do Groi por causa de um torcicolo e segue afastado. A princípio não joga no sábado contra o Palmeiras. Aos 32 minutos, o Evandro aproveitou a falha da zaga tricolor e descontou com a jogada iniciada com o Otávio. 2-1, então, Grêmio e Atlético Paranaense. Aos 47 segundos, já acabando o jogo, o Thiago, que entrou no lugar do Marcelo Groi, evitou um empate com a finalização do Walter. Tenho mais algumas informações aqui sobre o Grêmio. O Galhardo sentiu dores no músculo superior da coxa e também vai fazer exames, vai passar por avaliações e a princípio está fora do jogo no sábado. Os substitutos para essa dupla então de lesionados do Grêmio, o Marcelo segue o Thiago jogando no gol e o Galhardo sai então, se não tiver legal, que a princípio está meio complicado, segundo o departamento médico do Grêmio, e o Lucas Ramon entra para jogar
no lugar dele. O próximo jogo é lá no Pacaembu, no sábado, dia 19, e o Atlético, que também pega o Coritiba no Couto Pereira. É a 5ª vitória do Grêmio fora de casa, o 9º gol de Douglas em 2015 e o 4º dele no Brasileirão. Vamos falar da 26ª rodada, continuando então, vamos falar do Internacional, que recebeu o Corinthians em casa. E eu estou aqui com o Colorado depois, que vai falar, ele vai falar além de fotografia, além de automobilismo, ele vai falar sobre o Internacional. Acredito que ele viu o jogo ontem, né? Com certeza. Torceu para o Grêmio? Claro que não. Ninguém assume que torceu ou não. A tua lente está quase na tua frente, está quase cobrindo o William. Era uma surpresa, mas depois eu apresento ele direitinho. Então o Inter jogou contra o Corinthians no Beira-Rio ontem, que estava Porto Alegre abaixo de chuva e tal. O jogo teve condições de jogo e não foi apenas um jogo de 3 pontos que os dois times foram para o Beira-Rio. O Inter buscou avançar na tabela e se aproximar do G4 para uma vaga na Libertadores. É meio complicada essa vaga na Libertadores, mas é possível também. O líder Corinthians, que tinha 17 jogos sem perder, quebrou o encanto ontem no Beira-Rio, então com um gol do Hever e depois do Valdívia. O último jogo, um detalhe, o último jogo do Corinthians com o Inter no Beira-Rio foi em 2010, tem 5 anos então. E o time do Tite não aguentou a pressão do Inter, que estava afim mesmo, como eu já disse, não apenas de conquistar esses 3 pontos fazendo a tarefa de casa, mas tá com o olho na tabela lá e quer subir. Aos 18 minutos do primeiro tempo, uma triangulação pela direita, e o Paulão inverteu a jogada com o Malcom, bateu a bola e desviou no Paulão. E daí deixou sem chance nenhuma para o Alisson. O Malcom, que eu me refiro, é o jogador do Corinthians. E com essa desviada no Paulão, não teve chance para o Alisson, que é um baita goleiro, e a gente volta a falar depois no Alisson e também no Marcelo Grois sobre a seleção brasileira. Saiu na frente então o time paulista e com esse resultado o Inter não estaria ajudando o Grêmio, acabou ajudando o Grêmio com a vitória sobre o Corinthians, então saiu na frente o time de São Paulo. Argel mexeu aos 30 minutos e tirou o Wellington e botou o Lisandro Lopes. Aos 37, o Hever marcou o primeiro do Inter e empatou aproveitando uma cobrança de escanteio onde os grandalhões do Inter, os gigantes do Inter, não chegaram e sobrou lá para o Hever, que perto deles é tão baixinho quanto eu. O zagueiro Hever, então, 1-1, empatou com o Corinthians. O jogo equilibrado o tempo todo, movimentação intensa para ambos os lados e depois, aos 28 da etapa complementar, uma jogada sensacional do Paulão. Acredito que tenha sido tu pode depois confirmar, William, mas eu acredito que tenha sido a grande jogada do Internacional do jogo, foi essa do Paulão, que deu uma meia-lua, uma jogada na levada assim de craques como o Neymar, né, cara? Uma meia-lua, então, no Edilson, e depois cruzou para a área. Não deu outra, achou o Palhada, né, como eu chamo, o Valdívia, que aproveitou e meteu o pé com força, chutou a bola que acabou na rede, sem chance para o Cássio, que também quase nem viu a bola passar. Colorado virou no Beira-Rio. A pressão aumentou nos minutos finais, mesmo com o time do Argel, sem o D'Alessandro, que também já está levantando com a torcida um questionamento, que era o D'Alessandro, existia uma dependência, já não tem mais essa dependência, pelo que a gente está vendo, o Internacional. Com a vitória, o Inter foi para 40 pontos e os outros resultados da rodada também ajudaram o Internacional. O Sport empatou, o Atlético Paranaense perdeu para o Grêmio, e o Inter agora, com essa vitória, está na 8ª colocação na tabela do Brasileirão. Agora é hora de focar no Figueirense, que é o próximo adversário
no jogo de sábado às 19, no sábado dia 19 às 18h30, também no Beira-Rio. Então, colorados já fizeram uma grande festa no Beira-Rio ontem, mais de 28 mil pessoas assistiram o jogo, que o Inter conseguiu quebrar esse encanto aí, a invencibilidade do time do Tite, que vinha a 17 jogos sem perder. Está apenas um ponto atrás do Flamengo, que é o quarto colocado. Vamos falar rapidinho de seleção brasileira. Dunga convocou os dois goleiros da dupla Grenal, Marcelo Groi e o Alisson, e a seleção joga contra o Chile e Venezuela nas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. Neymar está suspenso, na realidade ele está cumprindo, são questões legais entre a seleção brasileira, enfim. E as novidades são Renato Augusto, do Corinthians, e o Rafinha, do Bayern, que estava uma questão de zum, assim, a possibilidade dele jogar pela Alemanha, e daí o Dunga, até depois a gente vai comentar mais sobre isso, chamou ele, convocou então para o jogo no Chile no dia 8 de outubro no Estádio Nacional de Santiago. Dia 13 é dia de jogar em casa, fazer lição de casa também aqui no Brasil, e joga no Castelão, lá no Ceará, e pega a Venezuela. Gilmar Rinaldi disse que só foram convocados os jogadores aptos a atuar pela seleção brasileira. Então essa questão do aptos a atuar pela seleção brasileira é justamente essa questão não só física, mas de questões burocráticas. O Rafinha, que está lá no Bayern, ele é a segunda vez que é convocado para a seleção brasileira e tem, já jogou amistosos, e a segunda vez, o detalhe que é a segunda vez que ele é convocado pelo Dunga. Vou dar a lista rapidinho, porque a gente já está na metade do programa, não falei com o William ainda, e depois a gente vai falar só sobre as belas imagens que o cara faz com seus canhões aqui. Quando ele entrou no estúdio, o pessoal, vai matar quem com isso, né, cara? Então a lista da seleção brasileira. Goleiros, o Jefferson, do Botafogo, Marcelo Groi, do Grêmio, mais o Alisson, do Inter. Os laterais, Marcelo, do Real Madrid, Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, Fabinho, do Mônaco, Rafinha, como eu já falei, do Bayern, e os zagueiros, Davi Luiz, do Paris Saint-Germain, Miranda, da Inter de Milão, Marquinhos, também do PSG, e o Gil, do Corinthians. Os meias e atacantes, então, convocados pelo Dunga e pelo Gilmar, são Luiz Gustavo, do Wolfsburg, também o Fernandinho, do Manchester City, Elias, do Corinthians, Douglas Costa, do Bayern, Lucas Lima, também do PSG, Lucas, o outro Lucas, que também é do PSG, o William, do Chelsea, o Oscar, também do Chelsea, Felipe Coutinho, do Liverpool, time lá da terra dos Beatles, o Hulk, do Zenit, e o Roberto Firmino, do Liverpool. Eu vou deixar para apresentar essa fera, a gente vai para o bloco dos nossos apoiadores culturais. Eu vou deixar para falar o segundo bloco inteiro, porque ele não falou nada, só eu falei. E como hoje é uma situação diferente, que eu não vou falar exclusivamente de automobilismo, que a gente tem bastante coisa para falar também, mas eu vou deixar para aproveitar que essa fera está junto e ele vai me auxiliar. E a gente volta daqui um pouquinho. Os nossos apoiadores culturais, e a gente já volta com o Esporte na TV. Eu sou o Bruno Senna, você está assistindo Esporte na TV com o Delzinho, não sai daí. Sou César Ramos, piloto do carro número 11 de Stock Car. Conto com a torcida de Novo Hamburgo nessa temporada, aí na TV NH. Valeu!